Ninguém pode dizer que não teve oportunidade. Todo mundo tem uma oportunidade. Só que o que você faz com essa oportunidade? Você aproveita essa oportunidade e faz virar outras oportunidades? Ou você simplesmente pega essa oportunidade, que é Deus que te dá, e faz uma bagunça com ela? Olá pessoal, boa tarde. Hoje temos aqui um podcast que vamos trazer aqui um assunto que é parte do ser humano, o esporte. Vamos abordar aqui essa bolha que é fundamental para o ser humano. Temos todos os pilares do ser humano e sem dúvida o esporte faz parte. Vamos trazer aqui uma pessoa que é muito especialista nessa área. Ele que já foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia, artilheiro do Mundial de Clubes da FIFA, campeão de futebol da Liga dos Emirados, campeão da Liga da Coreia do Sul, campeão baiano, também já foi companheiro de clube do Rivaldo, já foi treinado pelo Luiz Felipe Scolari. Então tem um currículo enorme e com certeza vai trazer para vocês aqui uma história de sucesso. Com vocês, Denilson Martins Nascimento. Olá a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui. Queria te agradecer, Márcio, pelo convite, por abrir o teu espaço aqui para a gente estar contando um pouco da nossa história e da nossa experiência no futebol, experiência de vida também, né? Denilson, quero agradecer imenso pelo seu tempo, ter vindo aqui compartilhar a sua história, todo esse sucesso e como você chegou até aqui. Então, conta para nós um pouco como é que foi essa história de vir jogar aqui nos Emirados Árabes e como foi toda essa trajetória. Bom, primeiramente a gente tem que começar assim de uma forma contando, eu acredito que do início, né, de tudo da minha vida, né? Primeiro, eu tive uma infância muito complicada, né, e passei por muitas situações complicadíssimas, né? Como a gente estava sentado ali, eu estava expondo para você toda a minha história de vida. Enfim, a gente sabe que tudo tem um propósito e não há nada que a gente não possa suportar. A gente tem que acreditar que toda dificuldade que a gente tenha passado, a gente já fala passado, né? Porque não estamos mais nele. E a minha história no futebol começou lá em 94, quando a seleção brasileira foi campeã, com Romário e Bebeto. Eu já jogava futebol amador desde pequeno e com 15 anos eu já jogava com os adultos. E aos 17 anos eu decidi encarar, né, e fazer teste em alguns clubes lá na Bahia. Eu sou baiano de naturalidade, mas eu fui criado no Rio de Janeiro, numa favela, no morro. E depois eu voltei novamente para a Bahia, né, que eu perdi a minha mãe com 6 anos de idade. Meu pai saiu do Rio de Janeiro e voltou para a Bahia. E aí, ali eu comecei a jogar futebol, numa categoria de base, com 17 anos já entrei no Juniores. Naquela época era Juniores, hoje é Sub-17, tem vários sub, né? E ali eu fiz um teste no Camaçari, depois de ser rejeitado pelo Bahia e Vitória por conta da idade. Já tinha uma idade avançada, né? E aí eu fiz um teste no Camaçari e passei. E aí eu joguei o Campeonato Baiano Juniores. No ano seguinte, eu já subi para o profissional, com 18 anos. Um treinador me levou para o Rio de Janeiro para fazer teste em alguns clubes. Fiz teste na Portuguesa da Ilha, fiz teste na Portuguesa de Desporto de São Paulo, onde eu passei, fiquei na Portuguesa por uns 3 meses. Depois eu fui para um teste no Paris Saint-Germain. E na época, o treinador era o Ricardo Gomes, campeão do mundo, e estava lá também mais 2 campeões mundiais, que era o Raí e o Leonardo. E eu, garoto ainda, praticamente saindo de um lugar muito simples, muito humilde,
e você se depara na França, sem falar francês, sem falar nenhum outro idioma. E aí começou a minha história, irmão, porque a dificuldade que eu passei lá atrás, eu acreditava que a oportunidade que eu tivesse eu não poderia deixar escapar pelo fato de que a vida dura que eu vivi, tendo a oportunidade de jogar futebol e mudar a vida da minha família e minha história através do esporte. E foi isso que eu fiz. Eu encarei, cheguei na França, obviamente, com muito medo, muitas dúvidas, mas fui bem, passei no teste com muita dificuldade, fui aprovado. Fiquei lá durante 8 meses, até o empresário decidir me levar para um outro país, que foi Portugal. Fiquei em Portugal durante 2 anos, jogando na segunda divisão. E aí eu vim para o Emirados em 99. Foi onde começou a minha história aqui, no Emirados Árabes. Eu fiz um teste na Alemanha com o Al Jazeera. Cheguei aqui através do Al Jazeera, que é um grande clube aqui do Emirados. Inclusive é o clube que jogou o Ricardo Oliveira, foi treinado pelo Abel Braga também. E eu cheguei aqui em 99, aprovado na Alemanha, mas chegou aqui, eles mudaram, né? Disseram que precisava ver mais e que eu não estava à altura do clube. E aí eu fui dispensado. Aí surgiu a pessoa que me trouxe, falou: eu acredito no seu potencial, eu te vi jogar na Alemanha, eu acredito que você vai ser bem sucedido aqui. Eu vou te arrumar um outro clube. Eu falei: eu não tenho nada. Se você me arrumar um outro clube, eu vou ficar. E o cara correu atrás, eu fiz teste em mais 3 clubes aqui. E esses 3 clubes que eu fiz teste, um desses clubes se interessou. E eu fiquei num clube chamado Al Shaab, que é um clube de Sharjah, a cidade vizinha aqui de Dubai. E lá eu fui aprovado, fiz o teste, fui aprovado, assinei um contrato de 1 ano, de uma temporada. E, graças a Deus, nessa temporada eu fui o artilheiro do campeonato, jogando por um clube muito pequeno. E o Al Jazeera, né, se arrependeu pelo fato de que tinha um jogador que ninguém acreditava, né, e se tornou o artilheiro do campeonato e melhor jogador da temporada, sendo uma revelação. Porque é muito difícil você chegar pela janela, aqui, que eu não entrei pela porta. Pela porta é quando você já vem com um contrato assinado. Você já fez uma história, como outros atletas vieram já tranquilo, com um contrato assinado. Eu não, eu vim fazer teste. E você faz teste no ano aqui e é artilheiro do campeonato, então é um milagre, é uma bênção divina de Deus. E aí eu fui vendido. Na verdade, não foi vendido, eu fui negociado para o Al Shabab, que é um clube de Dubai. Então, eu saí de Sharjah e já vim para Dubai. E ali eu fui treinado também por um jogador campeão mundial, que foi o Amarildo. Amarildo foi meu treinador. Eu esqueci até de citar. Me ajudou muito, porque quando eu falei aqui, eu não tive uma base. O que é a base? É você jogar infantil, juvenil. Vim lá de baixo no futebol. Eu já entrei no futebol nos juniores. Então, eu tinha muita deficiência técnica. Como o Amarildo era um ex-jogador e um treinador professor, porque tem treinadores e professores. O Amarildo ele é um treinador professor. A diferença é que o treinador ele joga pelo resultado e ele pega os melhores jogadores para obter o resultado. E o professor não, ele ensina o jogador como se tornar um atleta profissional. E o Amarildo fez isso comigo. Ele viu a minha deficiência técnica, me pegou e fez muitos treinamentos à parte comigo para me ajudar, e me ajudou muito. Então, eu sou muito grato ao professor Amarildo, que quando eu cheguei no Shabab, ele identificou aonde eu tinha que melhorar, mesmo sendo o artilheiro do campeonato. Ele acreditava que eu poderia melhorar em alguns aspectos, e aí me ajudou e eu melhorei. E eu joguei com o Amarildo durante uma temporada, depois o Amarildo saiu, veio um outro treinador, continuei. Fiquei 2 temporadas no Shabab. Machuquei o meu joelho no final da temporada, e aí passei por uma cirurgia de joelho, foi muito difícil. Depois eu retornei de novo ao Emirados, joguei por um clube chamado Dubai Clube, em 2002 para 2003 a temporada, e aí eu voltei, fui artilheiro do campeonato da primeira divisão pelo Dubai Clube, e nós fomos campeões da liga pelo Dubai Clube do Sheikh Rashid.
irmão do Sheikh Hamdan. Então, ali eu fiquei durante uma temporada e meia, depois eu fui para o Al Nassr. Joguei uma temporada pelo Al Nassr e depois eu decidi sair, por questão de valorização. Eu precisava ser um pouco mais valorizado, como eu já estava aqui há 4, 5 anos. Então, a minha valorização era muito baixa em relação àqueles que já estavam chegando. Então, eu decidi sair e aí eu fui para o Brasil. E lá eu conheci no Brasil um grande empresário chamado André Cury, que foi muito, muito meu amigo e conseguiu outras propostas para mim, inclusive o México. Fui para o México. Do México, eu fui para a Coreia do Sul, 4 temporadas na Coreia do Sul. E aí eu fui seguindo devagarzinho, fui artilheiro na Coreia do Sul, campeão. Foi onde eu me tornei campeão da Ásia. Depois joguei o Mundial de Clube em 2009. E vim seguindo devagarzinho aí. Eu vejo que é um currículo bem longo, né? Com certeza. E eu gostaria de saber como é que é trabalhar o psicológico nessas trajetórias todas. Nisso que eu vejo, por exemplo, que você fala em que, ok, eu saí do Brasil, fui para Paris, quase essa troca. Como é que você trabalha o psicológico para manter em forma, para que isso não afete o resultado? Bom, a gente entende que hoje é muito diferente, né, da minha época, a minha geração. Minha geração era uma geração que não tinha telefone celular. A minha geração é uma geração que televisão você tinha que assistir na casa do vizinho, né? A minha geração é uma geração que trabalhou muito cedo, com 10, 12 anos. Eu já vendia picolé, vendia bolo, trabalhei na barraca de verdura do meu pai, né? Então, no meu caso, não generalizando toda a minha geração, porque tem pessoas que tinham uma família mais bem-sucedida, né? Então, no meu caso, não. No meu caso, a minha família era muito, muito pobre, né? A minha história em relação ao meu pai e à minha mãe, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Então, eu sempre me motivei nesse sentido. Tem que dar certo. Não tem outro jeito. Mas não acabava por ter assim esse alto e baixo do gênero, ok, eu não tinha nada, agora de repente tenho quase tudo. Não tinha assim um conflito emocional nesse sentido? Como é que você lidava com isso? Ou não existia? Era uma coisa que você já levava de boa? Não, veio existir depois, né? Depois veio existir esse conflito, porque a minha história sai do cara que não tem nada, absolutamente nada, zero, né? Eu lutei, consegui conquistar quase tudo, depois que eu te falei aqui de que eu passei por alguns clubes e fui artilheiro, a gente começa a ganhar dinheiro, certo? Teve um certo tempo para poder realmente ter essa estabilidade. Não, teve bastante tempo. Antes de chegar até onde cheguei, a ser campeão, teve muita luta, teve tempo e eu tive muita ajuda. As pessoas que Deus colocou no meu caminho, tipo Samuel Correia, que foi meu empresário, ele me instruiu muito, porque ele sabia que eu não tinha escolaridade, não tinha muita sabedoria, então foi um cara que me ajudou muito, um cara que me ensinou a, tipo assim, ele falava, negão, você está vendo ali, o fulano de tal mora na favela, assinou um contrato, em vez de comprar uma casa, comprou um carro. Não faça isso não, porque tu contou a tua história aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar uma casa, porque aquele negão ali vai morar dentro do carro. O cara acabou de assinar um contrato ali no São Paulo, em vez de comprar uma casa, ele está comprando um carrão. Isso aí não leva nada a ninguém. Então, eu não tive um pai para me ensinar, até porque ele não sabia. Então você teve ajudas de fora que te ajudaram e que te instruíram. Ó, não vai para esse caminho aqui não, vai para esse. Com certeza. Ele falava muito para mim, cara, quando você ganhar dinheiro, que eu sei que você vai ganhar, que você é um cara esforçado e tal, não compre carrão, não vá juntar galera para fazer isso, fazer farra, não. Compra casa, compra apartamento, compra terreno. Faça isso, junta e guarde seu dinheiro. E foi isso que eu fiz. Ele me instruiu muito, me ajudou muito, entendeu? Então, eu acredito que hoje, né, eu posso dizer para você que a maioria
dessa galera, dessa outra geração, que não viveu a geração do cartão, não viveu a geração da ficha, não viveu a geração de não ter e tem. Hoje a gente tem uma facilidade de tudo, as informações chegam muito rápido. Então, a gente entende que a nossa geração, a minha geração, foi uma geração que não tinha nada, chegou o momento de ter tudo. E é aquela pergunta que você me fez, a resposta vem agora. Eu me deparei num momento da minha vida que eu não tinha nada, passei a ter tudo, mas eu não estava feliz. Faltava algo, né? E aí é onde eu entro na parte espiritual, porque eu acredito que o homem, ele, sem Deus, ele não é nada. A gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar em alguma coisa. E o que me impulsionava, e me impulsiona até hoje, em toda a minha carreira, é aquela coisa de, irmão, eu tenho essa oportunidade, mas o que eu vou fazer dela? Eu vou deixar ela escapar ou eu vou aproveitar ela da melhor maneira possível? E todas as oportunidades que eu tive, Márcio, eu aproveitei. Não deixei escapar nada. E eu acredito também, irmão, o não eu já tenho. Se chegou aqui, eu vou até o final. Então, cada teste que eu fiz, cada treino que eu fiz, eu fui muito responsável, muito profissional, como eu sou até hoje. Mesmo não atuando como jogador, eu sou hoje ex-jogador e estou me preparando para ser treinador. Já trabalhei em alguns clubes, já fui auxiliar técnico. Então, eu busco não ser o melhor, eu tento ser o melhor. Qual que é a diferença que você sente entre a pessoa que é muito esforçada para a pessoa que tem um talento? Qual que é a diferença que você sente? Olha, essa pessoa tem um talento, essa pessoa é esforçada. Você sente que tem uma certa diferença? Tem muita diferença. O talento é um dom de Deus. O esforço também é. Mas só que o quê? Se você juntar os dois, um exemplo, o Cristiano Ronaldo. Ele era um atleta que ele não tinha muito talento, mas ele era um atleta muito esforçado. E aí o esforço dele deu a ele credibilidade para ele ter talento. O Messi é um atleta muito talentoso, só que o Messi também era muito esforçado. Por isso que os dois hoje são referência mundiais. Entendeu? E eu, no meu caso, eu era um jogador que tinha talento, mas esse talento não estava sendo explorado, só que eu tinha mais esforço do que talento. Por isso que eu me tornei, porque são raros os jogadores que não têm a base. O que é a base? Como eu falei, é você vir infantil, juvenil, junioros, até chegar ao profissional. Eu já saí do júnior para o profissional, eu pulei uma etapa muito grande. Existe uma diferença entre o esforço e a dedicação e a continuidade, ou são coisas que trabalham lado a lado? Tem que trabalhar lado a lado. Tem que trabalhar lado a lado. O esforço é você acordar às 4 horas da manhã e você pegar um ônibus, como eu fazia, ir até uma cidade vizinha e ir até uma outra cidade para poder chegar no treinamento. E na volta, chegar em casa às 3 horas da tarde para poder trabalhar na barraca de verdura do meu pai, para fazer o dinheiro da passagem para o dia seguinte e treinar. Esse é o esforço. Qual que era a energia que você sentia? Por exemplo, amanhã eu tenho jogo muito importante. Qual que é a energia que você sentia? Como é que era? Como é que você preparava psicologicamente para que isso acontecesse? Porque a gente sabe que dentro do esporte, acho que 90, não sei se é 90%, mas talvez 70% é o psicológico, não? Como é que você, quais as técnicas, como é que você fazia? Pô, você entrar num estádio, pressão, um monte de gente gritando o seu nome, você sabe que aquilo depende do... Você isolava no mundo seu à parte? Como é que funciona isso para a cabeça de um atleta? Pronto. A preparação do atleta profissional de futebol, ou acredito de qualquer outra área, ela é durante a semana, no seu treinamento. Eu treinava
para jogar. E no meu treinamento, eu treinava como se eu estivesse jogando. Eu não treinava para me preparar para o treino, eu treinava para me preparar para o jogo. Então, tipo assim, o meu preparador físico falava assim, ó, é para a gente correr 10 metros. Eu corria os 10 metros em alta velocidade. Porque o que eu queria fazer no jogo, entendeu? Eu já fazia no treino, porque é para eu chegar no jogo não sofrer tanto. E a parte mental e psicológica, ela é extremamente importante. Só que o quê? Quando você tem certeza que você teve uma semana boa de treino, que você trabalhou, deu o seu melhor no treino, deixou tudo no treino, no jogo não tem como dar errado. E você sente essa... Com certeza, até hoje. Por exemplo, hoje se alguém me chamar para poder ir jogar uma pelada ou bater um baba, entendeu? Bater o quê? Como é que é? Um baba. Na Bahia a gente fala o baba. Bater um baba. É. Eu nunca vi, ó. Vamos bater ali um baba. Na Bahia o baiano fala bater um baba. Aí o Rio de Janeiro fala bater uma pelada, né? Vamos bater um baba ali. Tem outro lugar que fala racha, não lembro onde. Pelada na minha região falava, bater o baba. Bateu baba. Na Bahia você pode olhar. Como é que fala jogar bola na Bahia? Os caras bateu baba. Bateu não sei baba. porquê, nunca me aprofundei. Então, o que acontece? A minha preparação psicológica antes era, tipo assim, ouvir uma música para eu poder tirar um pouco da pressão, para poder sair um pouco da pressão do jogo, estar relaxado, mas com a convicção que eu me preparei para aquele jogo. Cada jogo tem uma história. Tem jogo que você vai jogar contra o melhor time do campeonato, com os melhores jogadores do outro lado, que estão preparados, entendeu? Estão extremamente preparados, armado até o dente para não perder o jogo, entendeu? Funciona desse jeito. Se você achar que você é bom, se você achar que você está mais preparado que os outros, não se engane não, que a mesma vontade que você tem de vencer, o outro lado também tem. Você ganhou a Liga dos Campeões aqui, que é bem importante, né? Como é que foi antes do jogo? Como é que era o ambiente de Balneários? Que acho que isso também influencia muito, né? Como é que é a interação com os colegas, como é que é a interação com o treinador, o que o treinador fala para você, o que o preparador físico fala. Tudo isso influencia, né? Não, com certeza. A Liga dos Campeões, a nossa equipe, ela se preparou durante 2 anos para disputar essa competição. Mas a gente se preparou para disputar e ganhar a competição. A equipe que eu atuei, que era o Pohang Steelers, da Coreia do Sul, os jogadores haviam 8 anos jogando junto. Só tinha trocado os estrangeiros. Como eu fui o artilheiro e melhor jogador de 2007 da Coreia do Sul, o Pohang me contratou para completar esse projeto que eles tinham de 2 anos de ganhar a Liga dos Campeões. No primeiro ano, nós não estávamos preparados. Quando eu falo nós, é a equipe. Porque o futebol é um esporte coletivo e precisa todos estarem bem. Não adianta só você ter o Pelé no teu time, não era o meu caso, mas o meu time tinha grandes jogadores, um elenco muito bom, um elenco que já vinha há 6 anos jogando junto, só que a gente ainda não tinha condições de ganhar a Liga dos Campeões. Por quê? A Liga dos Campeões são os melhores times, são só os campeões, entendeu? De cada país aqui da Ásia. Então a gente enfrentou time da Austrália, do Japão, da China, da Arábia Saudita, do Catar, de Bahrein, de tudo quanto foi países aqui do Oriente Médio, certo? Então o que acontece? São os melhores. E ser campeão da Ásia é igual uma proporção, ou a mesma proporção, de ser campeão da Libertadores ou da Liga da Europa, que dá a vaga para o Mundial de Clubes, para você disputar o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes só vai os melhores do mundo. E nós estávamos lá. Então, o que acontece? A preparação não vem só para um jogo, mas sim para toda a temporada do torneio. Então, esse primeiro ano nós disputamos, porque nós tínhamos a vaga, porque o Pohang tinha sido campeão do campeonato da Liga da Coreia. Aí disputamos, só que nós fomos eliminados na primeira fase, para você ver o quão é difícil. E aí, essa primeira fase nos deu, tipo assim, já entendemos como é que é. O caminho é você classificar e ir mudando de fase.
Aí, no segundo ano, nós ganhamos uma Copa, que é equivalente à Copa do Brasil, fomos campeões, e conseguimos uma vaga para a Copa da Ásia, para a Liga dos Campeões da Ásia. E aí, meu irmão, a gente já estava armado até o dente. Nós estávamos preparados. Sentia isso. Não, a gente sentia, a gente sabia. E também, às vezes, jogo por jogo, você vai também Com certeza. estudando os teus adversários. Na Coreia, a gente tem 2 Copas e o Campeonato Coreano. E mais a Liga dos Campeões da Ásia. O que o nosso treinador fez? Ele deu prioridade à Copa da Ásia, porque ele já tinha ganho as 2 Copas e já tinha ganho o Campeonato Coreano. Então, o que faltava para o clube? Uma Libertadores, tipo isso. Uma Liga dos Campeões da Ásia faltava para o clube, que havia muitos anos que, se eu não me engano, 28 anos que o clube não tinha vencido, não ganhava. E aí a nossa preparação, a gente, tipo assim, a Copa jogava com o time reserva, tipo isso. E deixava o time titular para disputar a Liga dos Campeões, preparados. Isso, às vezes, tipo, há um estudo dos outros clubes, há um estudo das contratações que vai ser feita, há um estudo de tudo aquilo quando tem esse objetivo. É correto? Com certeza. Nós sabíamos que nós íamos enfrentar clubes que estavam extremamente preparados, até financeiramente melhor do que nós, que foi o caso do Al Ittihad da Arábia Saudita que nós enfrentamos, Kawasaki Frontale do Japão que nós enfrentamos. Enfrentamos também o Al Saad, que financeiramente era gigantesco em relação a nós, do Catar. Às vezes entendeu? essa parte do financiamento, desse investimento, passa também pelo investimento muito alto na parte de estrangeiro, mas a base, os locais não estão bem alinhados. É por aí também? Tem isso também. Só que tem países, né, que no caso agora está acontecendo aqui, na Coreia do Sul só podiam jogar 3 jogadores estrangeiros e a maioria são locais, certo? Só que a Liga dos Campeões, ela não diz que só pode jogar 3 estrangeiros. Ela diz que, por exemplo, na Austrália podiam jogar 5. No Catar podiam jogar 5. Na Arábia Saudita podiam jogar 5. Então esses 5 vieram jogar. E nós íamos com 3. Que na verdade a maioria dos jogos quem fez fui eu. Os outros jogadores estrangeiros fez eu e o Estevão e um machucou. Então não podia repor. Então ficou mais eu e um outro estrangeiro e jogamos mais com os coreanos. Que, como eu te falei, havia 8 anos que esses coreanos estavam jogando junto. Então essa equipe se preparou para isso. O Pohang Steelers se preparou para essa Liga dos Campeões. Nós não estávamos interessados na Copa da Coreia, na Copa do Presidente e nem no Campeonato Coreano. A gente estava extremamente focado, né, e nos preparamos para ser campeão da Ásia. E a preparação, como você falou, ela se compara com uma preparação em relação assim, o adversário fulano de tal, ele tem esses jogadores principais, então é esse que nós temos que anular. Então chegava essas informações para nós de quais jogadores e de qual time, qual clube, as deficiências, que era o trabalho do scout, né, que trazia para nós todas as informações e o treinador passava. A gente tem que ir por esse caminho. Então, é uma estratégia de guerra, irmão. É estratégia de guerra. Futebol não é só você preparar os 11 e botar para jogar. Se você não te conhecer seu adversário, você não vai vencer. É uma espécie também de jogo de xadrez. Cada pecinha mexida ali, entendeu? É de acordo com o que está acontecendo ali no jogo. Não é, eu treinei assim e vou mudar o fulano de tal porque eu treinei e mudar o fulano de tal. Não, é de acordo com o que está acontecendo no jogo. Às vezes você monta uma estratégia para você não sofrer o gol e logo quando começa o gol, o jogo, você sofre o gol. Ou você faz o gol. Eu montei uma estratégia defensiva. Aí numa bola lá parada eu faço o gol. E o que acontece? Eu vou me manter me defendendo? Não. Eu tenho que jogar. E todos esses comandos passam pelo treinador, né? Não, com certeza. Pelo treinador, pelos scouts, pela comissão técnica, pelos jogadores que já têm mais experiência. Um vai ajudando o outro dentro de campo.
como é que é? Você tá lá, tipo, no meio do jogo tal, e o treinador começa a gritar, ô, Denilson, faz assim. Como é que tu consegue, na tua cabeça, ouvir o treinador e seguir o teu linha de raciocínio para aquilo que já estava programado? Então, durante a semana a gente treina. Se no jogo não estiver acontecendo como a gente treina, a gente tem essa sensibilidade de ouvir o treinador que está ali para nos ajudar, porque quem está de fora tem uma visão mais ampla de quem está dentro. Quem está dentro tem uma visão muito curta daquilo ali. Tem jogadores diferentes. Como eu atuei com o Rivaldo, eu via que ele era um jogador diferente. Então, tem jogador que consegue fazer essa leitura e virar o treinador dentro de campo. E começa a orientar os outros jogadores. Não, temos que ir por aqui, temos que pegar aqui. E ele mesmo passa essa informação para o treinador. Professor, nós estamos tendo dificuldade aqui. Tá caindo 2 desse lado. No meio, os caras têm 2 jogadores a mais. A vantagem numérica deles é aqui. Então, a gente consegue fazer essa leitura. Eu demorei, mas eu comecei a fazer essa leitura e me tornei um jogador melhor, corria menos, entendeu? Era mais produtivo para a equipe. E esse é o tipo de jogador que o treinador gosta, que é o jogador inteligente. Não precisa correr muito. Basta estar posicionado, bem posicionado, para você ajudar a equipe. E eu, obviamente, já estava um jogador mais maduro, entendeu? Com mais de 22 anos como profissional, então eu já sabia já os atalhos ali, já entendia como é que era, como eles iam vir, estudava bastante o meu adversário, então eu tive essa vantagem em relação aos outros. Quando você conhece o seu adversário, você consegue uma vantagem sobre ele. Top. Denilson, você me disse que passou sempre por, ou seja, sua infância foi uma infância dura, né? Contou já aí da situação da sua mãe, perca da mãe bem cedo, todas as suas dificuldades. Como é que você fala para jovens que às vezes têm esse sonho de ser jogador, que tem essa ambição? Às vezes o pai ou a mãe fala, vai estudar, isso não dá em nada, ou, ou eles não sabem realmente aquilo que quer. O que você me fala para esses jovens? Qual dica que você me dá para eles? Então, como eu te falei, Márcio, eu tive uma infância muito difícil. Eu tinha 6 anos de idade, morava no Rio de Janeiro, numa favela muito perigosa, muitas drogas, muitas coisas erradas, né? Até hoje tem. Eu perdi minha mãe com 6 anos de idade. Minha mãe tinha bronquite asmática, ela faleceu praticamente nos meus braços. E aí a minha vida se tornou praticamente um inferno, assim. O meu pai não tinha capacidade nem condições de me criar, nem a mim e minhas 2 irmãs. E como a gente estava no Rio de Janeiro, eu nasci na Bahia e fui criado no Rio de Janeiro. Com 4 meses eu migrei para o Rio de Janeiro junto com o meu pai e minha mãe, e lá nasceram minhas 2 irmãs, que são as mais novas do casal, segundo casamento do meu pai. Então, eu passei por muita dificuldade, muita situação desagradável, que não vale a pena nem expor aqui, mas eu digo que não foi fácil, né? E aí o meu pai decidiu ir voltar para a Bahia, né? E aí na Bahia eu fui morar com vários parentes, morei com muita gente. Meu pai sempre teve o cuidado de tentar deixar a mim e as minhas irmãs com pessoas que pudessem cuidar de nós para ele ir trabalhar. Eu não tive escolaridade, eu não estudei muito pouco, né? Até porque o meu pai ele não estudou, então ele achava que para viver não precisava estudar. Naquela época não tinha aquela coisa de criança na escola e tem que estudar obrigatório e tal, não. E como eu te falei, é uma geração diferente. Meu pai exigia que eu fosse trabalhador, que eu tinha que trabalhar, e que se eu soubesse assinar o meu nome já estava bom demais, né? Então eu estudei pouco, até a 5ª série, hoje é o 5º ano, né? E o que eu tenho para falar para os jovens de hoje, né, que têm o sonho de se tornar um atleta, e aqueles que não se tornarem um atleta, que se tornem um cidadão de bem, é que é o seguinte: a gente vai ter muita dificuldade pelo caminho, vai ter muita pedra, né? E o que você vai fazer com essa dificuldade? Você vai fazer de combustível para você decolar como eu fiz?
ou você vai ficar parado, paralisado, chorando, culpando A, B ou C porque você não chegou. Eu poderia culpar muita gente, principalmente o meu pai. Poderia culpar ele de ter dado errado, mas eu culpo ele de ter dado certo. Eu fui desobediente a meu pai. Às vezes há certas dificuldades que caem na vida para impulsionar para outras coisas, né? Com certeza. Quando eu falo que eu fui desobediente a meu pai, não estou incentivando aos jovens e nem ninguém ser desobediente aos seus pais. O que eu quero dizer é que meu pai ele não acreditava no meu sonho. Meu pai dizia que futebol era coisa para vagabundo que tinha que trabalhar. Que eu trabalhando, eu ia conseguir coisas. E realmente. Só que naquela época, o futebol realmente ele ainda era discriminado. Não era para todo mundo jogar futebol. Tinha que ter condições para você ir e vir e tal, entrar num projeto, numa escolinha, numa coisa assim. Entendeu? E meu pai não acreditava. Meu pai dizia, não, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Sabe por quê ele não acreditava? Porque ele não viveu isso, ele não teve essa oportunidade, né? Então, eu desobedeci ele nesse sentido de que eu acreditei e falei, não, eu vou fazer os dois. Eu vou trabalhar e vou tentar o futebol. E foi o que eu fiz. Você está entendendo? Então, não foi uma desobediência em termos disciplinar onde eu desrespeitei o meu pai. Não. Eu falei para ele, eu acredito. Eu aconselho hoje, né, vocês, os mais jovens, é claro, obedecer ao seu pai, porque hoje é diferente. O seu pai, sua mãe, sabe aquilo que é melhor para você. E eu tenho certeza que todos os pais hoje, se o filho tem o desejo de se tornar um esportista, eles apoiam, porque são geração diferente. Eu apoio meu filho hoje porque eu sei que, independente de ele conseguir ou não, é o meu dever apoiá-lo. E havia, assim, umas certas dúvidas na sua cabeça, que você falava, porque eu vejo que hoje em dia tem muitos jovens que eles não sabem e que está tudo certo, e não é fácil decidir com 18 anos, com 17, o que você vai fazer da vida, né? Porque você está numa fase de amadurecimento, mas o esporte, porque são fases, né? Por exemplo, futebol era o sonho de muitos jovens de muitos anos, agora muitos querem ser influencers, outros querem ser há várias profissões, médico, isso, aquilo, uns porque há sempre uma inspiração, ou porque meu pai fazia essa profissão, ou porque eu vi meu vizinho que se deu bem assim, ou porque há sempre um caminho que faz a pessoa sentir que essa é a profissão que eu quero ter. E como é que você conseguiu lidar com esses sentimentos todos? De saber que realmente era aquilo, saber que realmente meu pai está falando que não, mas é isso que eu quero. Sinceramente, eu não sabia. Como eu te falei, eu com 15 anos eu já jogava futebol amador com os adultos. E eu sabia que eu tinha um dom. Mas como é que eu faço para poder chegar num clube? Morando... Era interior, né? Eu não morava na capital. E falei, então eu tenho que ir para a capital, né? E aí eu fui para a capital, fiz teste no Bahia, no Vitória. Saiu da zona de conforto. Saí da zona de conforto. Na verdade, eu não estava nela. Se alguém conhece onde é, me fala, porque eu nunca estive nela. Você nunca conheceu Não conheci essa essa zona. casa? Não. Talvez eu esteja experimentando ela agora, né? Depois de quase 30 anos de carreira, já aposentado, né? Agora Então, você está dando um luxozinho. eu acho que agora eu devo estar nessa zona aí. Os meus filhos estão criados, né? Então, eu acho que agora que eu tô entrando nessa zona de conforto. Hoje a gente vive aqui num lugar seguro, num lugar onde tem oportunidades, né? Num lugar onde você se sente bem. Então, acho que é agora que eu estou. Mas antes eu nunca tive, não. Eu podia estar na zona acomodada, mas de conforto, não. Ok. Entendeu? Então, eu saí da minha acomodação e falei assim, não, eu vou sozinho. Muita gente me prometeu me levar, mas ninguém me levava. Então, com 15 anos, eu já
Saí de Praia do Forte, que é um lugar espetacular. Mata de São João, Praia do Forte, é onde eu fui adotado. Hoje eu sou um cidadão matense. Rapaz, o lugar é lindo. Para tu ter ideia, quem mora lá hoje é Ivete Sangalo. O lugar é lindo, espetacular. O Eu povo, tenho que ir lá conhecer. irmão, o povo é maravilhoso. Boa comida, restaurante, tem resort, tem hotel de todas as estrelas que você imaginar, lá tem. Inclusive a Croácia, que foi vice-campeã mundial em 2014 no Brasil. A Croácia e a Alemanha, os dois campeões mundial do Brasil, da Copa do Mundo do Brasil, ficaram na Bahia. Não sei porquê, mas eles ficaram na Bahia e um foi campeão, outro foi vice. A Alemanha ficou em Porto Seguro e a Croácia ficou em Praia do Forte, na minha cidade. Eu adoro Porto Seguro. Então, para tu ter ideia, tem um style ali. Então, eles ficaram lá e o que acontece? Não é bom lembrar muito não, que lembra do 7-1, né? Desculpa. Vamos falar sobre... Então, aí o que acontece? Eu saí da minha zona ali de acomodação, uma cidade linda, maravilhosa, e fui para a capital tentar a sorte. Fiquei um mês morando com minha irmã, morando de favor lá e nada. Não consegui nada. Voltei. No que eu voltei, tinha 3 colegas da Praia do Forte que estavam treinando na cidade vizinha, Camaçari. Eles iam e vinham, não dava para a gente ficar lá, entendeu? E aí eles me convidaram, falaram que estavam precisando de um atacante. Eu fui, fiz o teste e aí fiquei. Aí começou a minha trajetória no futebol, como eu já tinha dito antes. Então, se o jovem, ou quem quer que seja, tem o dom, você tem que ter dom. E se você não tiver dom, você tem que treinar muito. Você tem que se esforçar muito. Você tem que acreditar muito que vai dar certo. E isso aí gera dentro de você fé, irmão. E fé é o firme fundamento da coisa que você não vê, mas crê. Eu não via, mas eu acreditava que ia dar certo. A criança tem que querer mais do que os pais, certo? Com certeza. Me fala mais sobre isso. Hoje, tem pai que quer mais do que o jovem. Eu conheço vários pais que o sonho é dele. Porque não conseguiu chegar lá. Porque não conseguiu, entendeu? E ele acredita que o filho pode conseguir. Isso é legal, isso é bacana, isso é natural. E ele incentiva o filho. Mas toma cuidado para você não frustrar o sonho do teu filho. Talvez o sonho do teu filho não seja o teu sonho. Às vezes ele não quer ser um jogador de futebol, ele não quer ser um influencer, às vezes ele quer fazer uma outra coisa. Identifica aquilo que o seu filho quer fazer. O meu pai identificou aquilo que eu queria fazer. Ele não queria deixar porque ele achava que eu iria sofrer. E realmente ele estava certo, eu sofri. Quais são os sinais que o pai pode falar assim, ou que o filho pode, que realmente é isso que eu quero? Os sinais são interagir, né? A palavra correta é interagir com o seu filho e descobrir realmente aquilo que ele quer e apoiar ele naquilo. Qual foi o sinal que você teve quando você falou assim, é isso mesmo que eu quero, e eu vou até o fim do mundo? Qual era o sinal? O 94 eu recebi o sinal. Quando o Brasil foi campeão, veio aquela coisa dentro de mim, assim, isso que eu quero para a minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. O não eu já tenho. Eu tinha só 1 ano para tentar. Tinham mais 3 comigo. Esses 3 desistiram, porque não conseguiram. Dos 4 na minha cidade, eu fui o único que virei. A gente fala virou, né? Eu fui o único que virei, dos 4. E tinha ali, nesses 4, 2, posso dizer os 3, eles estavam muito na minha frente. Em termos físico, psicológico, tudo. E por que tu virou e eles não? Porque eles tinham casa, eles tinham pai, eles tinham mãe, e eu não tinha nada. A tua vontade era mais forte. A minha vontade era maior do que a deles. Porque eu também poderia ter desistido. Eu também poderia ter desistido. Mas se eu desisto, eu não tenho para onde ir. Eu morava de favor. Então você sentiu ali e falou, pô, é isso Essa é a minha mesmo oportunidade. que eu quero. Eu tenho que ir aqui. Porque eu já era praticamente um cara que já vendia verdura. Eu já sabia que se eu trabalhasse, né, eu ia ter dinheiro. Certo? Na barraca de verdura. Depois eu fui trabalhar na pousada do meu sogro. Eu já vendi picolé. Então eu sabia que o caminho do trabalho leva ao sucesso. Só que o quê?
Eu posso tentar, desculpa, eu posso tentar algo mais? Eu posso fazer algo diferente? Eu tenho um dom, O desconforto leva ao crescimento? com certeza. É aquilo que você falou, a zona de conforto deixa a pessoa onde ela está. E muitas vezes ela está ali, mas ela está doente. Então, quando levar umas pancadas, não pensa que você é um pobre coitado. Pensa é porque alguma coisa está falando. Anda para Com frente. certeza. A pessoa que crê em Deus e que gosta de um livro que eu gosto, que é a Bíblia, ela vai ver ali que todo mundo teve dificuldade. E quando eu comecei a entender isso, que não vem nada fácil, que tudo tem que ter algo na nossa vida para a gente valorizar. Márcio, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não teria conquistado o que eu conquistei. E se eu tivesse conquistado, eu teria jogado tudo fora, como muitos que eu conheço que jogaram comigo, que foram mais bem-sucedidos do que eu, ganharam mais dinheiro do que eu, foram mais famosos do que eu, mas não têm o que eu tenho. Como é que você buscou a educação financeira? Através da ajuda desse meu empresário. Foi só ele que foi o teu mentor? Não foi só ele, né? Foi ele e algumas coisas que você acaba, tipo assim, ouvindo dos que deram errado. Você era mais disciplinado, levava as coisas mais a sério e acabou que, como você não, o teu pai não acompanhou tanto, outras pessoas do bem te acompanhou e você levou a sério. Nós temos 2 ouvidos. E esses 2 ouvidos, eles não dão capacidade para a gente ouvir o lado direito e o lado esquerdo. Tem o bem e tem o mal. Você que escolhe aquilo que você quer. Eu escolhi o lado bem. Eu escolhi o lado assim, rapaz, eu sei que ali é ruim, vai dar morte, vai dar destruição, então não vou para ali não. Eu vou por aqui, que aqui é caminho de vida, salvação, prosperidade, paz. O ser humano ele tem o livre-arbítrio para escolher, irmão. Ninguém pode dizer que não teve oportunidade. Todo mundo tem uma oportunidade. Só que o que você faz com essa oportunidade? Você aproveita essa oportunidade e faz virar outras oportunidades? Ou você simplesmente pega essa oportunidade, que é Deus que te dá, e faz uma bagunça com ela? Tem uma passagem na Bíblia que é interessante. O filho pródigo, ele exigiu a herança de seu pai. Seu pai pegou e deu. Ele pegou tudo, saiu e gastou. E tem muita gente que faz isso. Deus dá, o pai ali é Deus, dá a herança. O que é a herança? A oportunidade de você se tornar bem-sucedido. Aí você não sabe, não está preparado para aquilo, e aí você acaba gastando tudo. Eu não ganhei fortunas como os outros ganharam, mas a minha maior riqueza hoje é a minha família e a minha estabilidade. Financeiramente, antes eu não podia ter nada, hoje eu posso ter tudo. Hoje eu posso comprar o que eu quiser, viajar para onde eu quiser. Por quê? O pouquinho que eu fui ganhando, eu fui guardando. Soube investir. Exatamente. Porque a questão não é o quanto que você ganha, a questão é o quanto que você guarda. Top. Acredito que essa mensagem vai fazer muitos pensar. Que mensagem você gostaria de passar mais para o mundo? Fala para mim. Rapaz, a mensagem que eu queria deixar mais para o mundo é que existe um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que é zeloso, um Deus que quer mudar, salvar, restaurar, cuidar. Nós precisamos um pouco mais de fé. O mundo hoje está tão difícil, irmão. Está tão ruim, que se você perde uma carteira hoje ali, cheia de dinheiro, e alguém te devolve, no outro dia está uma matéria na televisão que o fulano é honesto. Só que ele fez a coisa certa, é o natural, não é meu.
O mundo hoje está de um jeito que você assiste a televisão, só notícia ruim. Pessoas matando pessoas. Marido matando suas esposas. A gente tem que ter mais cuidado um com o outro. A gente precisa cuidar mais um dos outros. O nosso adversário, muitas vezes, somos nós mesmos. Porque nós não estamos bem conosco e aí a gente transmite isso para o outro, para o próximo. A gente precisa amar um pouco mais. Deixar esse negócio de política de lado. Porque tudo que está hoje acontecendo no mundo aí é questão de política. As pessoas olham só para si. A gente precisa amar mais. A gente precisa cuidar mais um do outro. Porque nós estamos aqui de passagem. Quando chegar, irmão, que eu acredito que vai chegar, aquela situação que Deus vai te perguntar, e aí, o que você plantou? O que você colheu? Tudo que você plantar aqui, você vai colher. E eu tenho plantado amor, mas eu não tenho só plantado, eu tenho plantado e tenho regrado. Deus colocou algo na nossa mão para a gente cuidar. Eu tenho 3 filhos e uma esposa. Eu tenho cuidado deles com toda a minha vida. Os amigos que eu conheço, que gostam e querem estar comigo e querem ouvir um exemplo, não que eu seja o melhor, que eu sou falho também, eu procuro sempre passar para eles que é possível sim. Você tem o direito de vencer. Mas sozinho você não chega a lugar nenhum. Nós precisamos um dos outros, precisamos cuidar mais um dos outros. Então a mensagem que eu queria deixar para o mundo é: vamos parar um pouquinho e pensar o tanto que Deus nos deu para a gente ser feliz. Tem espaço para ser feliz. O mundo está ruim, mas é porque nós estamos fazendo o mundo ficar ruim. Você jogou, vamos voltar aqui ao futebol, você jogou com Rivaldo, grandes jogadores, você foi treinado pelo Felipe Scolari, né? Como é que é esse ambiente? Como é que é você jogar em grandes clubes e toda essa estrutura? Como é que funciona isso? O futebol, Marcelo, é muito rápido. Hoje você está em lugar nenhum, amanhã você pode estar ao lado de um Rivaldo, sendo treinado, como você falou, o Luiz Felipe Scolari. Você pode estar num jogo beneficente com todos os craques do mundo, Ronaldo Gaúcho, Cafu, entendeu? Então, isso para mim é muito bom e satisfatório, entendeu? Te ajuda muito, porque você conhece vencedores, certo? A gente busca se espelhar em vencedores, a gente busca se espelhar em pessoas que conquistaram algo, que ganharam algo. Mas não é só isso. É como é essa pessoa dentro de campo e como é essa pessoa fora de campo. Tem pessoa que dentro de campo, você vê que ela é um amor. É aquela coisa que ela é profissional ali dentro de campo. Mas tem pessoa que fora de campo, ela não consegue nem expressar direito que ela ama um outro ser humano. Então tem gente, como eu acredito, que precisa, né, de ter um encontro verdadeiro com Deus e acreditar que ela pode ser bem-sucedida, estar no mesmo nível que a outra. Eu conheci e joguei com Rivaldo, Luiz Felipe Scolari, que eu vi ser campeão. São pessoas que eu admirava e admiro muito na época do futebol. Você tem um impacto quando você está ao lado dessas pessoas, porque você admira o jeito que ela faz, tudo que ela faz. Mas eu não as idolatro. Por quê? Eu conheci essas pessoas, eu conheci o Pelé, eu conheci Maradona, conheci o presidente da República do Brasil, conheci os sheiks aqui, tudo. Já joguei com o príncipe daqui de Dubai, entendeu? E outras coisas mais. Só que eu tenho dentro de mim aquela coisa assim, essas pessoas elas não mudaram a minha vida. Quem mudou a minha vida foi a minha fé em Jesus Cristo. E eu respeito muito essas pessoas. Ela tem os lugares delas e os méritos dela. E eu respeito muito e tenho ela como referência de vencedores. Entendeu? Mas elas não mudaram nada na minha vida. Se você achar que o Denilson
por ter sido campeão, melhor jogador, etc, etc, ela vai mudar a sua vida? Ela não vai mudar a sua vida. Quem vai mudar a sua vida é aquele que mudou a vida do Denilson, que foi Jesus Cristo. Tudo que eu te contei aqui, meu irmão, teve o cuidado de Deus na minha vida. Eu poderia ter sido um cara muito ruim, aonde eu vivi, aonde eu morei, pelo que eu passei, os nãos que eu recebi, as rejeições que eu tive, tudo que eu vivi, eu poderia ter sido um cara muito ruim. Poderia ter se tornado um alcoólatra, um drogado. Poderia se tornar qualquer coisa, irmão. Ruim, mas ruim. Só que sempre teve o cuidado de Deus. E eu reconheço isso na minha vida. Deus teve o cuidado. Mas é só com você? Não, é com todos nós, irmão. Só que você tem que entender isso. É muito difícil de entender isso. Porque a gente não quer abdicar de coisas. Porque você não pode andar com o bem e com o mal. Você tem que escolher quem que você vai andar. A vida é feita de escolha. Top. Denilson, que ensinamentos o esporte trouxe para você, em que você carrega na sua vida de hoje, seja no ensinamento dos teus filhos, seja na sua parte de, né, futura empreendedora, seja nas... Quais os ensinamentos que o esporte te trouxe? Eu sei que são muitos ensinamentos, você já falou muitas coisas aqui, mas o que você fala assim, pô, do esporte eu tirei isso, do esporte, seja o trabalho em grupo, seja a liderança, seja as tomadas de decisões, o que você poderia citar aqui para nós? Então, são várias coisas, mas eu vou citar algumas. O esporte me ensinou a ter disciplina, principalmente disciplina. O que é disciplina? É você respeitar o seu pai e a sua mãe. Respeitar o seu professor, a sua professora. Respeitar o seu treinador ou a sua treinadora. Sabe por quê? Quem não obedece pai e mãe, vai obedecer o treinador por quê? Quem não obedece o professor ou a professora, vai obedecer o treinador por quê? E se você não obedece o treinador, ele te tira do time, irmão. Seu pai e sua mãe podem te botar de castigo e tal. Imagina só, você ficar de castigo e não poder jogar o próximo jogo, por conta da disciplina. A disciplina, ela é extremamente importante no esporte, na vida. Eu cheguei hoje aqui atrasado, eu fiquei chateado, mas a culpa não foi minha. Eu saí no horário, 1 hora antes, eu ia chegar aqui 9h45. O trânsito me deixou preso, eu estava doido para chegar logo aqui. Por quê? Eu aprendi isso, que não se deve chegar atrasado, irmão, em respeito àqueles que chegaram primeiro. Então, mais uma disciplina, o respeito. Eu procuro muito ter respeito com todos. A humildade. Eu não sou humilde porque eu vim lá de baixo. Porque eu conheço muita gente que veio lá de baixo que não é humilde. Já me falaram muitas vezes isso. Cara, você é um cara muito simples, muito humilde. Se eu quero ser imitador de Cristo, irmão, eu tenho que ser humilde. Jesus nasceu numa manjedoura. Posso dizer que no curral. O rei dos reis. Quem sou eu? Só porque eu dei um chute ali, fui artilheiro do Mundial, já passou. Eu ganhei o título. Mas outros já ganharam também. Está no mesmo nível que eu. Mas qual que é a diferença entre eu e eles? É aquilo que eu construí na minha trajetória. Fiz muita amizade. Muita gente gosta de mim, eu gosto de muita gente. Então, esse é um ensinamento, a humildade. Porque o campeão vai ter sempre um ano um campeão. Alguém vai quebrar o seu recorde, alguém vai ganhar o título que você ganhou e vai ficar no mesmo nível que você. Mas o que você construiu nessa trajetória? O legado que você deixou ali. O futebol me ensinou isso. A ser humilde, a respeitar o próximo, a amar o próximo. Imagina só, eu ganhei um título, quando acaba o jogo eu vou lá e cumprimento meu adversário. O cara me bateu o jogo inteiro, irmão. Me deu cotovelada, cuspiu na minha cara, entendeu? Mas depois do jogo a gente vai e se abraça, porque ele está ali defendendo o dele. Faltou com respeito, faz parte do jogo.
Não leva isso para o coração, não. Mas eu sabia disso? Não, fui aprendendo com o tempo. O futebol, o esporte foi me ensinando isso. O esporte foi me ensinando a amar o próximo. O esporte foi me ensinando a respeitar. A única coisa que o esporte não me ensinou ainda foi respeitar os meus limites físicos. Porque eu ainda não tenho vontade de parar. Eu tenho vontade ainda de continuar. Só que isso o meu corpo vai dizer. Não quero sair do esporte. Qual é o limite que tem o esporte? Eu não sei. Eu vejo o velhinho aí, pode 80 anos ainda correndo. A trajetória dele pode ter sido diferente, pode ter alimentação diferente, saúde diferente, mas o esporte não diz qual é o teu limite. Se dissesse qual era o teu limite, ou o meu limite, não haveria quebra de recorde. Ia ter um recordista para sempre naquilo ali. Então, não tem limite. Você, como disse, já está bem estruturado financeiramente. O esporte te deu o mérito, né? Te deu as capacidades financeiras. Você teve mentor que te deu as indicações, como é que você deveria se comportar. E dentro dessa disciplina você viu como é que você deveria buscar esse equilíbrio? Com certeza, porque, como eu tinha dito antes, né, não é o quanto que você ganha, mas é o quanto que você gasta. Você não pode gastar mais do que você ganha. Você tem que ter reservas, você tem que ter disciplina. Isso é disciplina, é educação financeira. A educação financeira é você sentar e fazer o balanceamento, não do que você gastou hoje, mas sim do quanto você gastou um mês e quanto você gastou durante o ano. Mas eu gastei isso e eu ganhei quanto? Eu aprendi isso com um cara simples, né, que falou para mim, você tem que guardar, porque quem guarda tem. Se você não guardar, você não vai ter. E eu tive vários exemplos de jogadores que ganhavam milhões e que são pobres até hoje. Eu tive exemplos recentes de jogadores que ganhou muito mais dinheiro do que eu e que se ele não tivesse comprado uma casa para a mãe dele, ele hoje não teria onde morar. Sabe por quê? A educação financeira ela passa pelo que Deus reservou para a tua vida. Se você é um cara que tem fé, é um cara de família, você nunca vai gastar mais do que você ganha. Nós, jogadores de futebol, nós temos o nosso salário, né, fixo, e nós temos uma premiação. Alguns têm premiação por gols, por assistência e por vitória. E alguns, no contrato, têm premiação por gol, assistência, vitória, os 3. E eu sempre fui aquele cara que, no meu salário, eu não mexo. Eu sempre gastei as minhas premiações. Então, o meu salário estava junto por um ano inteiro. E aí eu comprei apartamento, eu comprei terreno. Nunca fui de comprar carrão. O mesmo carro que... O mesmo, vamos dizer, Palio, que foi meu primeiro carro, que vai me levar. O Jeep também vai me levar. O Jeep vai me levar para o lugar que o Palio vai me levar. Eu vou chegar lá e vou mostrar para os outros que eu tenho mais. O que não, nunca disputei com ninguém. O que é seu e o que é meu. Acabou. Eu sempre fui feliz com aquilo que eu tive. Nunca mexi em nada de ninguém, nunca fiquei de olho em nada de ninguém. Ah, beleza, o cara tem uma Ferrari, se eu tiver dinheiro sobrando, eu vou comprar uma Ferrari, para ver como é que é. Mas nunca quis. Aqui aluga Lamborghini, Ferrari, eu nunca tive vontade de chegar e para tirar uma onda. É seu de direito, você pode fazer isso, mas é gosto, mas eu não tenho esse gosto. Posso comprar uma Ferrari? Posso. Mas para quê? Por status? Para mostrar para a B ou C que eu tenho? Não. Não preciso. Não preciso. Em primeiro lugar está a minha família. O que eu vou deixar para os meus filhos? O meu pai não pôde deixar para mim. Ele não pôde. Não é que ele não quis. Ele não pôde. Eu tenho essa responsabilidade de, quando eu for, deixar algo para os meus filhos. Mesmo que eles não precisem, mas é a minha obrigação como pai, né?
deixar algo para minha esposa. Tem 30 anos comigo, lado a lado ali, brigando, lutando, sendo paciente, sendo sábia. Não é fácil, irmão, não é fácil lidar comigo, não. Eu era uma pessoa muito difícil, toda traumatizada, cheio de revolta, cheio de isso, cheio daquilo. Precisou de muita cura espiritual. E é possível você ser curado. É possível você ser restaurado, renovado, se tornar uma pessoa alegre, uma pessoa com visão de ajudar outras pessoas. É possível, sim. História bonita. Parabéns, muito insight, muito legal aqui. Me fala um pouco sobre os projetos futuros, as coisas que você gostaria, que você está fazendo para ajudar a comunidade ou para ajudar a ti próprio, seus filhos. Me fala um pouco dos seus projetos. Meus projetos futuros hoje, tipo, moro aqui no Emirados, já estou aqui há 3 anos consecutivos, né? Tenho alguns projetos na minha cabeça, eu posso... E por que resolveu ficar nos Emirados? Depois você me responde isso. Tá, eu te respondo. Eu hoje penso aqui, não sei se é a vontade de Deus, mas eu penso em abrir uma academia de futebol, minha própria academia, né? Enquanto isso não acontece, eu estou tirando as licenças para treinador. Como eu disse, eu já fui auxiliar técnico no Brasil, do professor Laelcio Lopes. Já trabalhei com alguns outros projetos no Brasil como treinador. E aqui no Emirados eu já tenho uma licença, faltam mais 2. Então, no mês que vem eu devo estar tirando outra licença e estou aguardando a É oportunidade. um processo demorado, difícil? Não, eu que demorei a decidir aquilo que eu queria. Demorou seu tempo? Eu que demorei. A culpa praticamente foi minha. Não tem... Tudo no seu tempo, né? Eu dei uma parada quando eu me aposentei, e não tem muito tempo que eu me aposentei. Eu me aposentei pós-pandemia, 2002, parei de jogar. Então, tem 3, 4 anos que eu parei de jogar profissionalmente. E aí eu dei aquela descansada assim, eu quero ficar um pouco com a minha família. Porque se jogar futebol quase durante 30 anos, depois emendar como treinador, eu não tinha tempo para a família. Claro. Então, eu quis ficar um pouco com a minha família. Minha esposa precisava estudar, fez faculdade, como eu falei, ela fez gastronomia. Meu filho fez fisioterapia, ele é fisioterapeuta. Uma filha estudou, terminou, a outra tem 15 anos, está aqui. Estão todos aqui, estão adaptados. E eu decidi vir morar aqui por conta da segurança e oportunidade que eu poderia dar para eles aqui, né, de trabalho. Eu morei em Portugal, né, pensei em ir para Portugal, mas a concorrência em Portugal é muito grande e eu não tenho o mercado que eu tenho aqui em Portugal, que faz muito tempo que eu estive em Portugal. Pensei para a Coreia do Sul, que é muito tranquilo, seguro, entendeu? Mas eu fiquei assim, o frio lá é muito grande, apesar que o calor aqui também é imenso, mas eu fico mais acomodado no calor do que no frio. E, como eu falei, eu tenho mais nome no Emirados, eu acho, né, do que na Coreia do Sul, apesar que eu fui campeão da Ásia na Coreia do Sul, artilheiro do Mundial. As oportunidades aqui são maiores. As oportunidades aqui são maiores, né, muito maiores. Certo? Até porque o árabe ele não gosta de fazer o trabalho pequeno. Na Coreia, não. O coreano faz tudo. Entendeu? Então, para os meus filhos, eles iam ter uma concorrência muito grande de trabalho. Né? Quando eu falo trabalho pequeno aqui, o árabe ele é chefe de tudo. Né? Tudo, o cargo maior são dos árabes. E os cargos menor que para nós é cargo gigantesco no nosso país. Né? O meu filho hoje é fisioterapeuta da seleção olímpica. Então, como é que ele ia chegar na seleção olímpica do Brasil? Complicado, né? Né? Com 3, 4 anos de estrada. Então, é complicado. Então, hoje, aqui tem muita oportunidade de trabalho. E eu cheguei aqui, eu descobri que era aqui que Deus queria que eu ficasse. Como eu te disse, eu joguei no México também, e joguei em outros países que eu poderia, na França, por exemplo, mas quando eu cheguei aqui, Deus abriu a porta de tal maneira, o governo me deu o Golden Visa, são poucos que têm esse visto, né? Sem eu fazer nenhum tipo de força, as coisas foram acontecendo natural. Te deu o Golden Visa porque você jogou, porque era um talento, ou porque você fez investimento? Não, eu fiz investimento aqui, mas não foi por conta do investimento, até porque o meu investimento ainda está parado, né? As coisas que eu comprei aqui não foram concluídas, mas foi
Por conta mesmo da Da pessoa, história, né? da Da história, história. Por conta da história e da pessoa. Que Eu top. vivi aqui durante 7 anos consecutivos, eu nunca cometi nenhuma infração. Nunca fiz nada de errado. Que maravilha. Nunca fui pego em nada, nunca tive nenhum tipo de escândalo, certo? E o governo aqui, eles escolhem para quem eles vão dar. Você pode comprar, né? Você pode comprar, e para comprar também, eles escolhem para quem é que eles vão vender, porque eles não querem qualquer pessoa aqui. Claro. Né? É um visto muito especial. Então, quando eu decidi vir para cá, depois de 3 meses, um amigo, né, que lá atrás, como eu falei, ó, o que a pessoa simples e humilde faz. O cara teve no hotel para poder conhecer o Rivaldo, e o cara era pequeno na empresa que ele trabalhava. E eu recebi o cara com todo carinho, apresentei toda a equipe, pá, 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 pá. Depois de anos, o cara se tornou vice-presidente do Sport Council de Dubai. Uau. Lá atrás, ele falou assim, ó, você me recebeu de uma forma tão carinhosa. E ele começou a me acompanhar, me seguir, tudo. Quando eu cheguei aqui, ele, você vai morar aqui? Eu falei, vou. Estou querendo vir morar aqui. Eu vou te dar o Golden Visa. Uau. Falei assim, ele é. Falou com o chefe dele, o cara assinou o papel, me deu sem. E aí, irmão, falei, é aqui que Deus quer que eu fique. E hoje eu tenho um projeto junto com uma igreja que eu congrego aqui, que é a Supernatural Church, do pastor Ivani Cláudia, que a gente ajuda pessoas. A igreja, ela ajuda pessoas. A gente tem célula na nossa casa aqui, que a gente faz reuniões e tal. Né? Não é espiritualizando tudo, não, mas a gente precisa de uma referência. Claro. E a referência é Deus, irmão. Sem dúvida. Entendeu? Aqui a gente está num país muçulmano, onde os caras param o carro na rua aí para orar. Os caras são extremamente rígidos, sérios, né? Disciplinados. Disciplinados com a religião, e nós precisamos um pouco, Sem dúvida. né, de Deus. Então aqui a gente tem feito isso. Mas no momento, como eu te falei, eu não tenho feito absolutamente nada. Tá no momento mais tranquilo. Mais tranquilo. Só curtindo o seu momento nesse momento. E ao mesmo tempo me preparando. Preparando para quando entrar. Exatamente. Hoje aqui no Emirados, no futebol, nós não temos nenhum treinador em divisão nenhuma. Nós temos auxiliar técnico, nós temos analista de desempenho, preparadores físicos, massagista, fisioterapeuta. Mas treinadores não. O mercado para treinador brasileiro no mundo está muito complicado. Baixou muito, né? Muito complicado. Hoje nós temos Felipe Luiz no Flamengo, porque ele estava na base, subiu, foi campeão carioca e está fazendo um excelente trabalho, mas é um treinador diferente, porque ele jogou quase a carreira dele toda na Europa. Será porque o motivo do futebol mudou? O futebol mudou, o futebol evoluiu e muitos treinadores não acompanhou. Entendeu? Assim como muitos jogadores também não. Antes era um futebol de muito jogada individual, agora é muito jogada coletiva, o esforço, né, rapidez, preparação física. O futebol hoje eu acredito que é 80% físico, certo? 80% físico, e as outras partes se complementam com a parte técnica, com a obediência tática, entendeu? Porque hoje não é só o individual. Nós estávamos muito acostumados com 3, 4 jogadores, vai lá e resolve o jogo. Não consegue mais. E hoje em dia tem uma grande equipe técnica por trás, né? Estudando, pensando. Tem aquelas câmeras de analíticas. Se o jogador não pensa que é só ele que vai fazer o negócio, acabou. Hoje em dia, tem gente que analisa até a entrevista que você vai dar. Sério? Eu tive um treinador que ele falou assim, ó, eu quero que você escute o que o treinador vai falar. Porque ele pega aquilo como motivação ou não para motivar a equipe. Ou entende a estratégia que ele vai usar. Então, irmão, é mais que jogo de xadrez. É uma guerra completamente estruturada em todos os sentidos. Estudar a entrevista. Entrevista do jogador, o que ele vai falar. Tem entrevista que, na entrevista, você perde o jogo.
porque você condiciona o seu adversário a ganhar de você. Se eu falar assim, como eu já falei, né, algumas vezes, que antes também não havia muito isso, mas eu já falei assim, não, nós vamos chegar lá e vamos atropelar o time tal, nós vamos rasgar ele, vamos para cima e vamos com tudo. Aí o treinador pega a minha fala e mostra aqui para o grupo. Uau! Olha só o que o Denilson está falando. Uau! Isso é uma falta de respeito. Está dizendo que vocês são uns banana, tipo isso, tá entendendo? Aí o que eu estou fazendo? Eu estou motivando o meu adversário, irmão. Eita, eu ia ver isso. Imagina se alguém chega aqui no seu podcast e fala assim, rapaz, o podcast do fulano de tal é melhor e você não é... Rapaz, tu vai ficar irado. Isso vai te dar aquela coisa e você vai ficar, não, peraí, não é assim não. Eu sou bom mesmo, eu vou me preparar melhor, vou treinar melhor e vou trazer aqui o Romário, o Pelé, o Maradona. Você está entendendo? Tô entendendo. Acontece isso direto. Acontece isso direto. E aí é que entra também a parte psicológica. A parte psicológica. Você está entendendo? Então, hoje você tem que ter cuidado com o que você vai falar, a forma que você vai agir. Irmão, até o jeito que você vai comemorar um gol, ele vai municiar o seu adversário. E essas polêmicas que andam por aí do jogador tal, não sei se eu posso falar aqui os nomes e tal, que acontece, isso também influencia, né? A mídia, fulano foi para uma festa assim Natal, depois a final não, depois a final sim, depois como é que funciona isso? Eu acho o seguinte, que as pessoas, elas têm o direito de viver, né? Cada um escolhe a forma que vai viver. Depois ainda tem essa, né? Que depois esses são jovens, são jovens. Tem dinheiro e não pode ir para festa, não pode. Eu não vou. Claro. Minha festa sempre foi com a minha família, com meus amigos, com aquelas coisas assim e tal. Porque se você vai, o que você fala, o que você faz, por ser uma pessoa pública, Perde o foco. você está entendendo? Ela vai ter uma consequência. Tudo que nós fizermos aqui tem uma consequência. E eu tenho que estar preparado para isso, para a crítica, para tudo. Como é que foi essa parte? Que eu sei que, tipo assim, os jogadores muitos sofrem por isso, né? Porque são rapazes novos, começam a ganhar dinheiro novos, aí vai logo, compra o carro, aí depois aquele tanto de meninas que dá em cima do cara, porque o cara tem dinheiro, o cara é novo, bonitinho, atleta, e muito facilmente o cara perde o foco. Então, isso é natural. Não só no futebol, mas em qualquer área pública, né? O assédio, as brincadeiras, as festinhas, e etc, etc. E isso é natural, porque ali, por trás de um atleta, tem uma pessoa comum, uma pessoa normal, que ela quer sair. Tem gente que gosta de tomar uma água de coco, tem gente que gosta de tomar uma cerveja, tem gente que gosta da música A, B ou C. Isso é um direito que ela tem. Então são jogadores novos que querem também, começam a carreira novos, ganham dinheiro, 18 anos, shape, em forma, e eles querem curtir a vida também. Como é que funciona isso? Essa é uma boa pergunta, porque a gente vive hoje uma realidade que com 17 anos já tem jogadores super milionários, né? Então, por trás de um atleta ou qualquer pessoa pública, tem um ser humano normal, que ele precisa ter vida normal. E ele vai escolher se ele quer a igreja, se ele quer ir a uma festa, se ele quer fazer uma viagem, quer curtir. Cada um curte da forma que quer. Mas, independente da forma que ele vá curtir, vá aproveitar, isso não pode afetá-lo dentro de campo, porque ele tem a responsabilidade, né, de compor um elenco, um grupo. O futebol é um esporte coletivo. O futebol é um esporte coletivo e o seu corpo, ele é instrumento do seu trabalho. Se você vai para uma farra, bebe a noite toda, dança, blá, 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 1 ou 2 dias depois você tem um jogo importante, onde o treinador precisa do resultado, onde o seu companheiro precisa de um resultado para poder levar o seu pão de cada dia. Quando um jogador não está bem, já aconteceu comigo, certo?
eu acabo prejudicando um trabalho de um cara que é o primeiro a cair, é o treinador. Então, cada jogador, cada atleta, ele tem a responsabilidade de cuidar do seu corpo, que é instrumento do seu trabalho, a responsabilidade com o treinador e a sua comissão técnica, a responsabilidade com o seu companheiro de clube, a responsabilidade com como é que chama? A instituição, né? Vi a palavra em inglês. A instituição a qual ele representa, ao torcedor que é extremamente apaixonado pelaquele clube, onde ele paga o ingresso, aonde ele vai para poder assistir você deixar o seu melhor. E aí você está na farra, você está fazendo qualquer tipo de coisa que vai interferir no trabalho. Isso é muito complicado. É onde a imprensa, onde as pessoas pegam, porque notícia ruim vende mais do que notícia boa. Quando você faz uma coisa boa, você faz um gol de bicicleta, a matéria é pequenininha, dali um dia no máximo. Quando você proporciona um escândalo, por exemplo, que se torna um escândalo, de o cara sair, beber, ir para farra e tal. No dia da folga dele, por exemplo, ele nem vai jogar, mas no jogo seguinte ele não joga bem, o cara pega aquilo lá e fala, não, porque estava na farra, porque bebe. Não sabe se bebe todo dia ou se sai todo dia, vai para a noite todo dia. Então, isso acaba virando uma coisa muito ruim. Então, essa pessoa que é o atleta, que ela quer ter esse tipo de vida, ela tem que ter muito cuidado, porque ela é uma pessoa pública. Por trás tem patrocinadores, tem pessoas que investem nela, tem um companheiro, como eu falei, a responsabilidade da instituição e dos próprios torcedores que amam aquele esporte. Vou dar um exemplo. A parte sul e a parte norte da Coreia do Sul escolheram 3 jogadores, os 3 melhores jogadores, para fazer um jogo beneficente, um jogo das estrelas. E eu fui um desses jogadores brasileiros que foi convocado para esse jogo das estrelas, que são os melhores jogadores da Coreia, os melhores jogadores da parte sul e os melhores jogadores da parte norte. E eu fui para esse jogo e nós ficamos num hotel, concentrado, dormimos no hotel para no outro dia ter o jogo. Aí eu saí com os outros 5 brasileiros que estavam. Nós fomos para um lugar e tal, chegou lá, rapaz, esses 5 caras beberam a noite toda. Nós voltamos para o hotel, acho que umas 5 da manhã. Só que era um jogo beneficente, os caras estavam de folga e tal. Eu acompanhei os caras, eu não bebi porque eu não bebo, não gosto de bebida alcoólica, mas eu estava lá com eles. A única coisa que os caras fizeram foi beber a noite toda. Eu fiquei olhando assim e falei, cara, como é que esses caras vão jogar 4 horas da tarde nessa lua? Sol muito quente, o estádio cheio. Irmão, os caras jogaram mais do que eu que não bebi, irmão. Eu não bebi, mas eu perdi a noite. E eu não estou acostumado a perder a noite. Então, eles estavam melhor do que eu, porque os caras estavam acostumados. Não interferiu em nada. Quem prejudicou praticamente a minha equipe, obviamente, não era um jogo das estrelas, eu consegui fazer 3 gols. Eu fui até o artilheiro do coisa, mas eu fiz muita força para poder fazer esses 3 gols. E os caras estavam jogando natural, irmão. Como se nada tivesse acontecido. Você está entendendo? Conheci alguns atletas que eles... Para jogar bem, eles tinham que beber. Em Portugal, no vestiário, os caras tomam cerveja depois do jogo. A gente senta na mesa com os caras e toma vinho depois do jogo. Tinha jogador que fumava cigarro no intervalo, porque o cara não aguentava esperar acabar o jogo. Tudo exemplo ruim, mas o cara estava acostumado a fazer aquilo, irmão. E não interferia. Porque se interferisse, sabe o que a gente fazia? A gente reunia e tirava ele do grupo. O que é tirar do grupo? Tirar do grupo. Manda embora. A gente faz com que o cara saia. Porque, irmão, uma laranja podre no meio das outras laranjas vai contaminar tudo. Imagina se todo mundo decide beber ou decide fumar. Vai dar ruim. Como é que é as tentações de mulherada que cai em cima dos jogadores? Cara, é muito difícil. Essa pergunta aí, rapaz, é muito difícil. Por quê? Se o cara não tiver, irmão, uma família, uma direção, o cara vai cair e vai se perder. Porque acho que aqui nem tanto, mas acho que aqui antes não, mas agora sim. Também, né? Tem muitas, a gente chama de Maria Chuteira.
É mesmo, né? A Maria Chuteira tá em tudo quanto é lugar agora, tá no mundo inteiro, pai. E disse que elas fazem as coisas pra engravidar e não sei o quê, e aquele negócio todo. É verdade mesmo isso? Antes sim, mas hoje não, os caras não caem mais nessa pegadinha, não. Os jogadores estão evoluíram. A mente abriu. O jogador evoluiu, pai. O jogador tá malandro, o jogador evoluiu. Antes havia isso. Eu nunca tive esse problema, irmão. Você já foi mais tranquilo. Não, eu sempre fui tranquilo. Eu sempre soube o que eu queria. Sempre tive uma direção. Sempre respeitei a minha esposa, né? Porque ela tá comigo antes de jogar futebol, né? Então, eu sabia o que eu queria. Eu falava, pô, isso aí vai dar ruim. Mas que tem muito. Tá, tem muito, mas muito. E não precisa ser jogador, não, irmão. Basta você ser negão e careca, tem lugar aí que você é assediado, entendeu? Basta ser negão e careca, velho. Ser simpático, assim, com essa elegância. Oh, meu Deus do céu. Rapaz, Basta ser negão, careca e elegante. Aí, ó, então... tá vendo? Olha. Pô, mas é isso, olha. Entre tentações e equilíbrio emocional e muitas coisas, a gente vai fazendo aqui quase 2 horas de podcast aí. Não, tá bom. É porque tá bom. Se tivesse ruim, já teria... Não, já deu. Tem muita coisa, irmão. Muitos detalhes, né? Denilson, eu acho que a gente falamos aqui de bastante coisa interessante. Eu acho que vai ajudar muita gente que gostaria de entender um pouco dessa parte do esporte, né? E ouvir de um profissional como você, um profissional que teve bastante sucesso, conseguiu chegar em um patamar alto e o mais interessante, né? Começou de baixo e conseguiu chegar num patamar alto do futebol, do esporte. Hoje já está numa fase mais estável, já fazendo outros projetos futuros. Sim, eu acho que a maioria, né, dos atletas que eu conheço, todos eles vieram de baixo. A maioria. Eu cito aí 4, 5 atletas que já veio de uma família mais tranquila, já tinha uma vida mais estável, mas ralou igual aos outros que vieram de baixo também. Porque no futebol, na verdade no esporte, né? O esporte não escolhe da onde você vem. Se tem grana, se não tem grana, não, seu pai... É igual, irmão, é igual. Você vai ter que correr igual, vai ter que treinar igual, você vai ter que saltar igual, você vai ter que dormir igual, vai ter que comer igual, o que hidratar importa é o igual. resultado, né? Exatamente. O esporte não tem isso, não. Sabe que eu ouvi uma situação há uns dias desses, que o cara falava que ele foi na loja da Ferrari e que a pessoa, que ele então estava olhando a Ferrari, a vendedora não deu muita bola para ele e o assistente dele falou assim, pois ele está lá há bastante tempo e a vendedora não olhou para ele, virou para ele e falou assim, sabe quem é essa pessoa? Aí quando mostrou, né? Aí a vendedora veio e deu atenção e não sei o quê, porque era uma pessoa famosa. Isso quer dizer o quê? O resultado. Então, está todo mundo procurando as pessoas do resultado. E você sentiu também isso? Que às vezes os resultados que você teve fez com que teve outras pessoas que se aproximavam e o que o resultado faz na sua cabeça de saber que você realmente é e daquilo que você não iludiu por isso? Então, eu tenho comigo, né, de explorar muito pouco isso. Porque eu separo o atleta da pessoa. Eu sou o atleta dentro de campo. Fora de campo, eu sou uma pessoa normal. Não me considero uma pessoa VIP, apesar das pessoas considerar. Isso é ela que considera, não sou eu. Eu não posso me considerar
uma pessoa VIP, uma pessoa melhor, uma pessoa que tem que ter um tratamento diferente porque eu tenho fama ou dinheiro. Não. Eu gosto de ser tratado como o Denilson. Porque eu quero que as outras pessoas também, como você citou aí agora, seja tratado igual. Eu já sofri isso também. Isso chama-se preconceito. Já sofri preconceito, racismo. Então, eu separo. Tem lugar aqui que eu ando, ou em alguns lugares que eu frequento, que eu nunca me identifiquei como jogador de futebol. Nunca. Nunca fiz isso. Em lugar nenhum, não dou carteirada. Não gosto. Porque eu quero que a pessoa goste de mim pela minha pessoa, não pelo que eu fui, o que eu sou, ou que eu posso representar. Obviamente, cada um tem o seu mérito. Tem lugar que eu chego, que a pessoa me reconhece e me trata super bem. Vou te contar uma curiosidade que aconteceu recentemente. Estava eu e o Bebeto, o Bebetinho, campeão em 94. O cara que, junto com o Romário, me inspirou a jogar futebol. Eu o conheci em Confacã, nós fomos para Confacã. O filho dele está aqui, que é o Matheus, jogando no Al Nassr. E nós fomos jantar no local após o jogo. Depois do jogo nós fomos almoçar e nós estávamos nós três sentados num restaurante. E aí, lá em Confacã, em Calba, em Confacã. E aí saiu um árabe, me olhou e me viu. Pô, Denilson, começou a falar comigo, e tal. Pô, que legal. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu estou aqui com o meu amigo Bebeto e o filho dele. Aí o cara foi, cumprimentou o Bebeto, normal, cumprimentou o filho dele e, pô, me deu um abraço, não sei mais o quê, e falou para os outros árabes quem eu era e tal, não sei mais o quê, e saiu. Eu falei, caraca, o cara não conheceu o Bebeto? O Bebeto. Aí eu fiz o pedido e tal. Pedi algumas coisas para comer e tal. Aí daqui a pouco o cara que já me conhecia e tal, que serviu a comida, trouxe a comida e falou assim, ó, o mister fulano de tal pagou tudo aí. Eu falei, como? Não, ele pagou tudo. A Bebeto falou assim, não, Dani, você pagou? Eu falei, não, foi o rapaz que esteve aqui, o árabe que esteve aqui, que pagou tudo. Aí o Matheus deu risada, o filho do Bebeto, né? Aí eu fui saindo, depois que eu fiz a refeição, perguntei pro cara, quanto é que eu devo? O cara falou, não. Aí ele estava sentado lá fora. Eu falei, não, vou lá agradecer, né? O cara estava lá, eu cheguei para ele, pô, muito obrigado e tal. Ele, não, um prazer tê-lo aqui na minha cidade. Pô, fiquei até feliz em você estar aqui. Aí eu falei para ele assim, você não sabe quem é esse rapaz aqui que está aqui, não? Ele falou, não. Eu falei, esse aqui é o Bebeto, pô, de 94, que fez aquele gesto aqui. E esse aqui é o Matheus, que ele fez o gesto. O cara, o Bebeto? Falei, rapaz. Rapaz, o Bebeto, você acabou de ir. Falou, pô, Denise, você é mais conhecida do que eu aqui. Falei, Bebeto, você é conhecido mundialmente. Isso foi um acaso que aconteceu. Então, tem coisas que é boa, só que eu não chego dando carteirada em lugar nenhum. Quando a pessoa reconhece e tem esse tipo de atitude, entendeu? É muito gratificante, porque é um reconhecimento do seu trabalho. Ninguém vai fazer isso com um cara que realmente é famoso, mas é arrogante. O árabe ele não gosta de pessoas arrogantes. Ele é bem seletivo. O árabe é bem hospitaleiro. É, muito hospitaleiro. Denilson, vamos finalizar aqui, mas já foi acho que é quase 2 horas de podcast. Bom, viu? Papo bom. Obrigado, Denilson. Estamos juntos. E que esse seja o primeiro de muitos que possa vir para aí. Tamo junto. Só convidar que eu tô aqui. É isso. Valeu. Obrigado.